agradecemos a bênção de estarmos aqui nesses dias buscando o Senhor, recebendo tantas coisas boas. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos pelo cuidado, porque o Senhor é um Deus tão generoso, grande, excelente, mas que atenta para o humilde, que se inclina para nos ouvir, que nos contempla e encontra em nós coisas que causam prazer no Senhor. Obrigado, Pai, por antes da fundação do mundo, em Cristo, nos escolher, Pai, para sermos seus, para servirmos ao Senhor, para conhecermos ao Senhor. Muito obrigado por essa boa obra que o Senhor começou em cada um de nós. Nós oramos para que os nossos olhos, como ouvimos ontem, eles possam ser abertos a cada dia, que possamos te conhecer e nos conhecer, que possamos te conhecer, Pai, e nos conhecer em ti. Eu te agradeço por essa manhã, por cada pessoa que está aqui. Nós agradecemos, Pai, por todo o zelo do Senhor conosco, e abrimos mais uma vez o nosso coração para ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Quem crê e concorda. Antes de você sentar, eu queria ler com vocês, ainda de pé, Jeremias capítulo 1. Pode colocar na versão NAA, tem sido a minha versão nessa estação. Jeremias 1, a partir do verso 4. Nós vamos ler uma palavra que o profeta recebeu. Eu não sei como você se vê. Se você se vê pequeno, se você se vê incapaz, se você se vê jovem demais, ou talvez velho demais. Mas a palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então, olha o que Jeremias disse. Então disse eu, ele estava ouvindo Deus falar com ele. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, porque tem coisas que a gente não deve dizer. Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você vai. Ah, você vai. E tudo o que eu lhe ordenar, você vai falar. Você falará. Próximo. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E eu amo esse texto porque ele diz: depois o Senhor estendeu a mão, e Ele está estendendo a mão sobre nós hoje pela manhã, e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem que eu vou compartilhar, vai ser mais um testemunho, um compartilhar do coração. Eu diria que o tema seria esse: o grande que usa os pequenos. Então, hoje eu queria falar sobre essa questão de sermos pequeninos que Deus usa. Eu não sei como você se vê, mas existe um Deus que está comigo e com você. E Ele é aquele que nos capacita. Se você se sente incapaz, você está qualificado para ser usado por Deus. Se você se sente pequenininho, você está qualificado. Olha que qualificação para ser usado pelo grande. Amém?
É claro que quanto mais conhecemos a Deus, mais descobrimos quem somos e o que podemos. Mas eu creio que teremos uma manhã hoje, um restante de manhã, para finalizar essa manhã da segunda-feira, dessa consciência. Então eu queria só agradecer aos músicos, menos a Pedro. Eu agradeço depois, quando terminar. Quer dizer, obrigado, Pedro, viu? Antecipadamente. Pode sentar. Eu, sondando o meu coração, hoje quem estaria pela manhã seria a Rose, né? Ela vai estar à noite conosco, amém, irmãos? Mas hoje, aqui pela manhã, eu queria só abrir o meu coração para vocês como pastor, talvez contar um pouco do testemunho, como, vou colocar assim, como eu me tornei pastor. Mas eu já contei aqui algumas vezes para os irmãos da igreja, né, que quando eu recebi o convite para pastorear a primeira igreja em 2007, ó, me respeita, que eu já estou desde 2007 aí como pastor, tá? Eu lembro que quando eu recebi o convite para pastorear a nossa primeira igreja, uma igreja de aproximadamente, uma multidão de aproximadamente 20 pessoas, né? Acho que a metade daquelas pessoas já serviam na igreja. E eu lembro, eu estava lá, eu era na época vice-líder do diaconato, eu era tesoureiro, eu era líder do evangelismo, eu era quase todos os cargos daquela pequena igreja, né? E aí o pastor teve uma direção de ir embora para outra cidade, e ele disse: olha, Júnior, eu queria que você pudesse assumir. Deus tem falado ao nosso coração que vai ser você e Rose. Eu fiquei alegre, depois fiquei nervoso, não consegui dormir no dia que eu recebi essa notícia. Eu tentava dormir, não conseguia. E eu lembro que quando eu soube disso, e o pastor orou por mim, e agora eu era o pastor da igreja, as pessoas não tinham, eu percebia que elas tinham dificuldade de me chamar de pastor, porque a vida toda, irmão Júnior, quem jogava bola comigo na época, Juninho. Aí agora eu chegava na igreja e dizia, eles não me chamavam de pastor Júnior, era Júnior, até eles entenderem que agora eu era o pastor. Gente, levou tempo, porque para mim era estranho. As pessoas desde aquela época, isso me deixava com raiva, começaram a me chamar de Senhor. O Senhor, né, que era um termo de respeito. Não ainda me chamava de pastor, mas de Senhor. Isso pegou eu bem jovenzinho, irmãos, 2007, ainda hoje eu fico com raiva. Me chamar de Senhor. O Senhor pode, o Senhor acha. Não me chame de Senhor, tá? Se quer usar um termo de respeito, então me chame de pastor, tá bom? Tô brincando, gente, fica à vontade, amém? Para mim foi um desafio. Agora, uma coisa que me marcou, eu pensava o seguinte: bem, eu tinha dois sentimentos, medo e consolo. Qual era o medo? Eu acho que os irmãos vão sair da igreja, porque eu não tinha nem barba na época, bem novinho. Eu pensei, acho que eles vão sair, eles não vão querer ficar. Esse era o medo. E o consolo, os diáconos, eu sei que não vai sair, porque a gente está bem próximo, a gente tem uma boa amizade. Então eu pensava assim, acho que os irmãos saem, os diáconos não saem. Eu acho que os diáconos eram 50% da igreja, amém? E isso me consolava. Mas gente, graças a Deus, por isso ninguém saiu. E uma coisa que me marcou, era uma frase que o pastor João Roberto dizia. Ele dizia, nunca diga não a uma oportunidade. Nós nunca vamos começar fazendo coisas grandes, mas se nós abraçarmos cada oportunidade que Deus nos der, Ele vai nos preparando. A primeira vez que o pastor me colocou para pregar, ele me deu 15 minutos, e meu pastor era assim, pancada. Ele disse, você tem 15 minutos, entendeu? Eu disse, sim senhor pastor. Preparei meu esboço. Gente, com 7 minutos e 50 segundos, eu tinha terminado tudo que eu tinha para falar. Eu lembro que a minha perna tremia tanto,
Naquela época a gente usava mais social, né? Aquele tempo antigo. Eu ficava assim, eu pregando aqui, minha perna tremendo, a Rosalie orando por mim. E eu tremendo 7 minutos e 50. Eu terminei tudo que eu tinha para falar. Eu era tímido e eu preguei o tempo todo assim, ó. Abra aí a Bíblia. Abra aí o texto. Eu não levantei a cabeça em nenhum momento. Quando terminou, veio um amigo meu me consolar e falou assim: Júnior, da próxima vez, levanta a cabeça. Eu disse, muito obrigado por essa palavra de incentivo, né? Em vez de dizer assim, fui abençoado, que palavra poderosa, ele disse, levanta a cabeça. E o que foi me preparando, irmãos, para a vida? Nunca dizer não. Há uma oportunidade. Porque o grande, ele usa os pequeninos. E uma das coisas que eu também queria que você pudesse ter no seu coração é que a visão divina de Deus para a nossa vida, né? A visão dele para nós precisa da intervenção dele. Se Deus nos mostra que faremos coisas grandes para ele, tenha certeza que ele está consciente de que precisa participar para que aquilo que ele está nos mostrando possa acontecer. Deus sabe quem você é, suas limitações. Então sempre que Deus abrir para você uma oportunidade, diga sim. Diga para alguém perto de você, diga assim, nunca diga não. Há uma oportunidade. E sabe, eu casei com uma mulher, ela não está aqui, eu vou falar, né? Doida! Doidinha, irmão, Rose! Desde a gente fazia parte de uma outra igreja, viemos para o Verbo. Rose pregava na igreja antiga, dando tapa no púlpito. Rose só tinha mais a lei, Rose estava na lei. Não tinha amor não, Rose olhava assim para o povo. E pá no púlpito, imagina Rose. Há 20 anos atrás, Rose pregava. Irmão, Rose hoje está uma florzinha. Eu acho Rose tão brava. Brava! Você precisava ver Rose pregando há 20 anos atrás. Ela terminava o culto com a mão inchada. A mão estava inchada. Porque ela dizia assim, eu não podia bater na cabeça dos irmãos. Eu batia no púlpito. Aí ela casou comigo. Aí amansou mais. Hoje ela está uma delicadeza, uma nobreza. A gente se ajuda muito, Rose e eu, porque eu era muito manso. A gente está se ajudando. Mas o que eu queria falar sobre isso, Rose sempre foi muito vívido nela, porque Rose já fazia faculdade na época, uma boa comunicadora. E quando ela foi percebida, né, ter um chamado na igreja, ela teve oportunidades. E a unção sobre ela sempre foi a que a gente desfruta hoje. Sempre foi muito intensa com as coisas de Deus. Eu, reprimido, retraído, eu era muito tímido, já falei, eu tinha vergonha de fazer trabalho de escola, eu não ia lá na frente para apresentar os trabalhos de geografia, quer dizer, eu só ia para não ser reprovado, eu decorava o texto, eu ia me tremendo, era uma opressão para mim, aparecer em público lá para apresentar os trabalhos. Eu desfilava lá onde morávamos, era no dia 11 de setembro o desfile, não era no dia 7. Era no dia que a cidade também comemora a emancipação, né? Então lá era dia 11, então eu ia para o desfile, oprimido, porque eu ganhava 10 na escola. Em todas as matérias eu ganhava 10, aí eu ia. Mas debaixo de uma vergonha, trabalho de escola só para não ser reprovado. Se fosse outra coisa, eu preferia fazer um texto de 50 páginas, para não constrangido, aí me converto. Aí o pastor diz, tu vai ministrar a palavra. Uma opressão vinha sobre mim, mas eu aprendi desde cedo, nunca diga não. Há uma oportunidade. Aí casei com Rose,
E agora, pouco tempo depois de casado, a gente é levantado para pastorear uma igreja. Aí imagina, eu reprimido e Rose avexada. E eu lembro, irmãos, como eu sofri na minha vida. Porque eu fui muito comparado com Rose. Rose, performance, unção, fogo santo, nota 10. E eu, retraído, com vergonha. Aí, todo culto que Rose pregava, Rose, bênção, testemunhos. Quando terminava a minha pregação, aqui para nós, eu esperava pelo menos foi bonzinho, pastor. Eu lembro quando eu deixei a Agrestina lá, o irmão falou assim para mim, para me consolar, pastor, o senhor pode voltar aqui de vez em quando. Agora Rose tem que vir aqui pregar para a gente. Eu disse amém, irmão. Tchau para vocês também, viu? Muito obrigado por tudo. E era impressionante. Quando eu chegava, as pessoas diziam assim para mim, Rose foi se destacando, crescendo. Aí, rapaz, olha o que eu ouvia, né? Ouvi por muitos anos. Agora eu acho que as pessoas estão tendo mais... não sei. Mas assim, pastor Júnior, você é um homem muito abençoado. Mas glória a Deus, por ter uma mulher dessa. Imagina, eu sofri bastante, gente, por não entender quem Deus me chamou para ser. Eu queria te falar uma coisa bem verdadeira aqui, queridos. Não existe ninguém igual a você. Alguém um dia disse isso, Deus fez você e jogou a forma fora. Essa frase também me libertou porque diz assim, deixe que o crescimento dos outros inspire você, mas nunca se compare com elas. Comparação é uma coisa muito injusta, porque comparação ou te coloca para se sentir o cara, ou te coloca para se sentir o nada. Então eu preciso permitir que o crescimento do meu irmão me inspire. Mas Deus não me chamou para ser Rose. Às vezes a gente discutindo em casa, aí Rose dizia, tu tem que ter a mão mais firme. Eu dizia, e tu tem que amansar. Aí ficava a guerra, brava, mansa demais, brava demais. Por não entender, quando você não entende quem você é, quando você não entende quem o outro é, você vai querer forçar as coisas. E aqui, mulheres, teu marido não é você. E homens, tua mulher não é você. E graças a Deus por isso. Quando fomos morar em Caruaru, um irmão nos chamou, a gente estava vindo para Gravatar, e um irmão me deu a melhor definição de Rose e eu. Ele falou assim, pastor, eu olho para o senhor e Rose, eu vejo da seguinte maneira. Rose é o cajado. E o senhor é o óleo. Pela primeira vez, eu disse, gostei. Ele disse, o senhor passa o óleo. E Rose vem e bate. Eu disse, é isso. Quando eu entendi o chamado, porque irmãos, vocês não imaginam às vezes que Rose e eu brigamos por causa de igreja. Rose chegava aqui, descascava. A unção que está sobre ela é uma unção de alinhar mesmo. Goste quem gostar. E esse que te digo de mim mesmo, viu? Ela não vai mudar não, para agradar ninguém, pode ter certeza. Por isso que Deus me colocou do lado dela. Para quê? Para que a gente não morra. Para ela bater e aí vem o óleo. Amém, irmãos? É o equilíbrio. O que é mais importante? Os dois. Porque imagina, só viver apanhando. Por
mais que seja necessário, eu lembro que eu viajei uma vez para estar no Rema, e Rose pregou, acho que aqui uns 3 domingos seguidos. Ela me falou: Júnior, volte, viu? Senão eu vou matar o povo. Brincando, né? Volte, viu? Porque aqui é alinhamento. E pela primeira vez, os irmãos me diziam: ô pastor, que saudade do senhor. Os que me diziam assim: eu gosto é quando Rose prega, pastor. Porque, olha, eu gosto é assim, pastor. Aí daqui a pouco, pastor. Interessante, né? Quando eles querem alguma coisa assim, que sabe, que for para Rose é mais: ô pastor. Porque a gente se equilibra, gente. Então entenda isso. Não se compare. Hoje eu entendo, eu fui pregar com Rose em alguns lugares, gente do céu. Rose pregava, as cadeiras voando. Aí quem era o segundo pregador? Aí a minha cabeça, eu lembro que uma vez eu fui pregar aqui numa cidade, Rose pregou pela manhã, foi aquele mover, aquela unção. E aí chegou um pastor, eu acho, para mim, da igreja, quando terminou o culto de manhã, e disse assim: eita, que responsabilidade, pastor, pregar à noite, né? Até à noite, pastor. Irmão, eu não consegui almoçar direito. Eu não consegui desfrutar do almoço. Eu não consegui dar um cochilinho. Oprimido. Se agora, o que é que eu prego depois de uma palavra dessa? Irmão, eu não tinha maturidade. Eu suei naquele dia. Eu preguei ruim. Quer dizer, eu nem preguei, porque eu recebi aquela palavra. Escute isso, tem palavras que a gente não deve receber, ainda que venham de pessoas de Deus. Eu lembro que eu estava pregando nesse dia lá, eu comecei a suar. A esposa do pastor olhou para Rose e disse: ele está se sentindo bem? Eu suava, e não estava uma cidade fria, eu suava aqui, não estava calor, oprimido, porque eu estava tentando ser quem Deus nunca me chamou para ser. Se eu fico me comparando, o diabo nem precisa vir me oprimir, porque eu me destruo sozinho. Tem uma coisa, irmãos, que Deus colocou em nós e é única. Então, Rose me inspira muito, e ela mesma já disse isso, que eu também inspiro ela, que ela disse assim: olha, você mudou a minha história, né? Porque você me equilibrou, e nós até hoje estamos nos ajudando. Você está comigo? E é interessante, gente, que quando a gente não entende isso, nós vamos querer desenvolver coisas, nos mover em coisas que Deus não nos chamou. E uma vez também alguém me disse isso para mim: pastor, Rose, use isso, pastor, quando alguém for comparar vocês, que por trás de um lindo jardim, foi mais ou menos isso. Eu não guardei essa frase, mas me abençoou muito. Por trás de um lindo jardim, que é Rose, tem um bom jardineiro. Então, se alguém vier me dizer: pastor, você é abençoado, eu também digo: ela também é. Você está comigo? Porque eu descobri quem eu sou também. Então, no começo do meu casamento, eu pensava: Rose é areia demais para o meu caminhão. Hoje eu entendo, meu caminhão dá conta. Que fique gravado aí. Então Deus usa os pequeninos. Sabe, eu entendo hoje o chamado de Rose. A gente estava na Zona Norte, e agora, acho que o ano passado, na seminário de verão, e o pastor Humberto disse algo. Ele disse: olhe, para Rose, ele deu uma palavra para a Rose. E ele falou assim: olhe, Deus tem conseguido usar a sua vida, porque Ele te deu um marido que entendeu o seu chamado.
Porque, querido, se eu não entendo o chamado, se você não entende o chamado do seu cônjuge, né? O seu chamado, você pode se comparar. E às vezes a gente olha para pessoas e diz, meu Deus, eu nunca vou conseguir ser usado por Deus assim. Deus não nos chamou para sermos iguais, para sermos cópias. Eu posso imitar, irmãos, a fé, a vida de alguém, mas querer ser aquela pessoa não é o meu chamado. E Deus, Ele vai usar pessoas, me entenda, com menos responsabilidade para ajudar as que estão acima de nós, com mais responsabilidade. Vou dar aqui alguns exemplos, que só tenho 10 minutinhos para falar isso para vocês. Deus usou Jetro, talvez alguns aqui nem sabem quem é Jetro, mas quem sabe quem é Moisés? Sabe quem é Jetro? Aí, só os velhinhos falaram, os velhinhos de igreja, né? Não velhinhos de idade, não. Aqui também teve, Gema, aqui também teve, ó. Aqui também teve alguns que falaram, o sogro de Moisés. Mas quem foi Jetro? O sogro de Moisés. Ele não, Moisés viu Deus pelas costas. Moisés ouvia a voz de Deus. Moisés um dia passou 40 dias e 40 noites no monte. Quando ele desce, a face dele resplandecia. Mas Moisés estava fazendo tudo sozinho. Aí um dia o sogro veio visitar e falou assim, Moisés, o que você faz não é legal não. Rapaz, divide essa carga. Levanta outras pessoas. Jetro, pelo que consta, nunca viu Deus. Nunca ouviu a voz de Deus como Moisés ouviu. Mas Jetro, um pequenino, tinha uma instrução de Deus para a vida de Moisés. Também vemos, eu queria também ler esse texto com vocês. Coloca para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Temos também aqui, eu vou finalizar com esse texto aqui, que fala sobre Naamã. Então, Deus usou Jetro para Moisés, e aqui diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era o quê? Grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era o quê? Herói de guerra, porém sofria de quê? Ou seja, um herói, mas leproso. Próximo. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina. Olha isso aqui. As tropas de Naamã saíram e da terra de Israel levaram cativa, presa, uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, uma menina de Israel foi arrancada da sua família, do seu contexto, e agora estava servindo na casa desse Naamã, desse leproso. Próximo. Um dia, a menina disse à sua senhora, a menina de Israel, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. E aqui Naamã vai contar ao rei, a menina que eu arranquei, que eu sequestrei, né, lá de Israel, disse que tem um profeta lá em Israel que poderia me curar. E escute, através de uma menina, começou a transformação, o milagre, a cura na vida de um homem herói de guerra chamado Naamã. Deus usou uma menina. Deus quer usar cada um de vocês que estão aqui, não importa a sua idade, não importa o seu grau escolar, o seu histórico familiar, Deus pode usar a minha vida e pode usar a sua. Ele usou uma menina. Agora, essa jovem aqui que foi arrancada do seu povo, que servia àqueles que tiraram ela da sua família, ela não perdeu a sua identidade, mesmo sofrendo injustamente. Ela não permitiu que aquele trauma abatesse o que Deus havia chamado ela para ser. Então não permita que o que fizeram com você mude quem você foi chamado para ser.
Foi através dela que a cura de Naamã começou. Porque, irmãos, chegou o dia que Naamã foi curado. Mas a cura não começou quando ele estava diante do profeta. Começou quando aquela menina disse: tem um profeta lá em Israel. Então Deus vai nos usar aonde nós estamos agora. Como o Tony falou, nem sempre você vai estar aqui, ó. Mas você estará em lugares que isso aqui não vai estar. Então, antes de usar o grande profeta Eliseu, Deus usou uma menina, que foi a ponte até o profeta. Então, antes de usar um grande profeta, Deus usou uma grande pequenina. Uma grande pequenina. E lá no versículo 10 desse mesmo texto, de 2 Reis 5, 10 agora, diz: então Naamã foi... Esse é o 10? Isso. Eliseu lhe mandou um mensageiro. Então Naamã vai com a sua comitiva até o profeta. Aí diz: Eliseu mandou um mensageiro dizendo... Ele nem saiu para atender Naamã. Mandou um mensageiro. A propósito aqui, pessoal, do Confire, nunca despreze as conexões que Deus coloca na sua vida. Ah, Rose me deu uma palavra, eu guardei. Ah, foi o irmão Márcio que me deu uma palavra. Nunca despreze. É por isso que eu digo para vocês, quem subir aqui para pregar, eita, hoje é fulano, nunca despreze. Porque Deus usa os pequeninos. O grande que usa os pequenos. No mínimo, você vai aprender a ser humilde. A receber de quem você julga, né? Oh, glória a Deus. No mínimo. Ok? Próximo. Ou melhor, anterior. Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ele nem foi lá dizendo: vá e lave 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada. E você ficará limpo. Próximo. Mas Naamã ficou indignado. E se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ou seja, ele queria que o pregador daquele dia fosse profeta. Eu pensava que ele iria sair para falar comigo. Eu ia ficar em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, que eram rios de Damasco, né? Melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Olha que interessante. Naamã estava leproso, naquela época lepra não tinha cura. Uma menina Deus usa para dizer para ele: tem um profeta em Israel. Aí ele vai, chega lá, o profeta nem o recebe, manda um mensageiro. Aí a pregação do mensageiro foi naquela noite: Naamã, e nessa noite, Naamã, você vai mergulhar 7 vezes no Jordão. Aleluia, Naamã. Aí ele ficou: como é? Eu vim aqui ouvir a pregação de um profeta. Eu achei que ele iria pregar, iria sair, iria colocar as mãos em mim. Manda esse menino. Estou aqui, né, parafraseando. E esse menino prega que eu tenho que mergulhar no Jordão, um rio desse, onde eu moro, tem rios mais limpos. Agora o pior, ele vai para casa irritado e percebam, leproso. Eu pergunto, gente, é possível receber uma palavra de Deus através de um pequenino e ficar irritado? Uma palavra de Deus. Era um pequenino, mas a palavra que estava fluindo dele era de quem? De Deus. Não despreze as palavras que os pequeninos, viu, têm liberado sobre a sua vida. Porque aqui lá vai Naamã, leproso. Próximo. Então os seus oficiais, e eu quero fechar aqui, os seus oficiais, os que estavam abaixo de Naamã, os que eram sujeitos a Naamã, os seus oficiais, se aproximaram e lhe disseram: meu pai, homem, deixe de besteira.
Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso, o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e ficará curado. Mais uma vez, Deus usa outro pequenino, uma menina, um mensageiro e os seus empregados. Deus usou pessoas que estavam abaixo de Naamã. E aí o próximo fecha a nossa pregação. Então Naamã desceu essa noite, ou melhor, essa manhã. É uma manhã de descer, gente. Dos nossos padrões, do que a gente espera. A gente precisa descer. Do orgulho. Porque eu vou dizer, se tem uma coisa que machuca pessoas, é a própria rebeldia delas. A rebeldia machuca o rebelde. E volta ele contra os outros. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão. Quantas vezes, gente? Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança. E ficou limpo. Deus usa os pequeninos para transformar a nossa vida. E eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu queria só orar por aqueles que se sentem pequenos, incapazes. Se essa palavra de alguma maneira trouxe uma luz para você, eu queria orar por você. E na verdade eu queria orar pelos pequeninos mesmo, pelos pequenininhos aqui, por Miguel, né, pela filha de Janine. Já podem vir para cá, eu queria orar por vocês. Mas também se mais alguém se vê assim, pastor, eu me vejo incapaz para cumprir algumas coisas que Deus tem me mostrado. Eu me vejo insuficiente para viver o que Deus tem me falado. Talvez você não é tão jovem, mas você se vê incapaz, você se vê aquém da grandeza do que Deus tem te mostrado. Eu queria orar por você. E a partir de hoje, você que está vindo aqui na frente, você vai ter uma postura diferente. Você vai se posicionar em cima dessa palavra, amém? Porque não tem a ver com você somente. Tem a ver com o grande que habita em você. Então o louvor vai estar ministrando o instrumental bem suave, enquanto a gente vai estar orando. Mas eu queria que a igreja, os que não virão aqui, você pudesse fechar seus olhos e orar. Quem é batizado no Espírito Santo estiver aqui me ajudando, ora também. Amém? Glória a Deus. Eu quero também pedir aqui a ajuda de Danilo, de Tamires, se tiver com voz ainda. Também de Jonatas. Vem para cá. Aleluia. E quem está aqui na frente, feche os olhos, se puder levantar as mãos. Deus vai usar vocês. Amém? Deus vai usar você ainda mais, ainda mais, ainda mais. E vai chegar o dia, Carla, que você não apenas estará falando para crianças, mas para mulheres, para adultos. Porque não tem a ver só com você, mas com aquele que te chamou e que tem visto a disponibilidade do seu coração. Tudo que Deus precisa, Ele já encontrou em você, que é o seu coração. Tudo o que Deus precisa, Ele já achou em você. Disponibilidade de coração. Então também podem orar aí, Jonathan Tamires, podem ministrar isso. Aleluia, obrigado, Pai. Deus sente uma alegria enorme quando olha para você. E um dia, você viverá tudo o que Ele tem te mostrado. Tudo. Porque não são coisas da sua cabeça. É o Senhor que tem te mostrado coisas grandes que você viverá. Então receba do Senhor. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Se veja fazendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa. Aleluia, um novo tempo. Deus vai usar a sua história para trazer superação para muitos. Porque Deus não desiste das pessoas. Receba uma unção nova.
E seja ousada a partir de hoje. Seja ousada a partir de hoje. Aleluia. Obrigado, Pai, por tua unção sobre ele, aumentando cada dia mais. E que ninguém despreze a tua mocidade. Eu te dei graça para falar, diz o Senhor. Eu te dei graça para falar. E as suas palavras, elas penetram os corações de adultos. Eu te dei graça para falar. Suas palavras são como espadas agudas no coração de muitos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por uma unção nova sobre ela. Em nome de Jesus. O Senhor usando os pequeninos, Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Nunca mais a mesma. Não é na sua força, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu habilito as tuas mãos, e as tuas palavras serão certeiras, porque você confia em mim. Vem cá, Sheila, ministra sobre ela. Eu declaro você cheia do Espírito Santo. É um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. E não tem a ver só com você. Eu habito em você. Eu te capacito, eu te capacito. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, pela unção sobre ela. Porque aquilo que eu mandar você fará. E o que eu te disser para falar, você vai falar. Com graça e ousadia. Com amor, mas com ousadia. Com doçura, mas com firmeza. Sabedoria, Pai, nessa nova estação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Só receba, Marília, uma unção nova. Só receba em nome de Jesus. Só receba uma habilidade para falar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus te vê grande. Aleluia. Aleluia. Uma habilidade sobrenatural, Pai. Aleluia. Recachum bandambrento com bombro seca pandamambresi. Aleluia. Recambrete cirebreto do bolso. Recambrante cerebra para cerebra brasi. Oh. Recachabra cerebra braço rereba coloro lobosu. Amém. Se veja fazendo. Não é na sua força, é na minha, diz o Senhor. Amém, Pai. Obrigado por habilidades, em nome de Jesus. Obrigado. Está sobre você uma unção nova. Está sobre você, só receba. Não tenha medo, eu encontrei seu coração. Cadê a Eduarda? Está aí, sua esposa? Ah, está aqui. Vem cá. Você pode dar as mãos? Amém. Só levanta as mãos, só quero orar por vocês. Muitos serão atraídos por aquilo que Deus já colocou na vida de vocês. Ainda vocês não estão vendo com clareza, mas Deus já acendeu uma luz. Muitos casais jovens serão tocados pelo testemunho, pelo casamento de vocês, pela convivência de vocês.
Eu vejo um fluir, uma habilidade para falar, assim como comigo, é até hoje. Às vezes eu estou falando e eu fico surpreso com o que está saindo da minha boca. Assim será com vocês. Vai fluir. Não tenham medo de falar, não tenham vergonha de falar. Vai fluir. Há um texto que diz: abre a sua boca e eu vou encher. Confie nessa palavra do Senhor. Vocês estarão diante de casais maduros, clamando por ajuda, e da boca de vocês sairá conselhos que não são de vocês. Isso já começou, mas vai aumentar. Vai aumentar. Aleluia. E não serão apenas nos bastidores. Deus vai confiar coisas maiores a vocês. Só sejam fiéis agora. Só sejam fiéis agora. Recebam essa unção que os capacita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoado em nome de Jesus. Tu também em nome de Jesus. Fazendo grandes coisas. Chegará o dia de você se mover mais. Como você se move com diligência nos bastidores, Ele vai também te levar para níveis maiores de responsabilidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem é lá? Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Um novo tempo. Glória a Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vem cá também, Sávio. Aqui pertinho dela. Amém. Obrigado, Pai. Eu declaro o Deus que trouxe vocês para cá, naquele momento tão difícil, tornando tudo fácil na caminhada. Há um testemunho que Deus tem preparado, que não vai ser apenas contado uma vez, mas durante uma vida. O testemunho que Deus tem forjado em vocês não é apenas para um dia, é para uma vida inteira ser contado. E muitos serão resgatados. Da mesma forma que Deus os encontrou, Ele vai encontrar outros. Então o testemunho não é só para um dia. Como eu queria contar meu testemunho. Não é só para um dia, vai ser para uma vida inteira. Nas mensagens que Deus confiar a vocês um dia. É um novo tempo na vida de vocês, como família. O Deus que os trouxe está os preparando para um grande futuro. O dom da palavra, vai chegar o tempo. Porque tempo de preparação não é tempo perdido. Deus está preparando vocês. Recebam essa nova unção para essa nova fase. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda nesse momento, queridos, eu queria chamar esse casal aqui, que é a irmã de Eliane. Vem cá, por favor, vocês. É um novo tempo para a vida de vocês. Uma nova estação. Um novo ciclo na vida de vocês. Começa hoje. Um ministério em que Deus confiou, onde Deus já falou para você. A palavra de Deus, ela é firme. Deus não mudou. O que Ele falou para você vai se cumprir. Tudo que Deus falou para você, cada palavra, sem tirar uma vírgula ou um ponto, cada palavra que Deus falou para você vai se cumprir. Ele te lembra hoje, cada palavra que Ele falou para você vai se cumprir. E uma nova unção, uma nova habilidade, uma nova capacidade vindo sobre você, sobre a sua casa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Filho, Ele lhe diz hoje: filho, eu não mudei com você. As minhas promessas continuam de pé. Recebe
esse novo tempo, essa nova unção sobre você, um manto de glória. Um manto de glória vindo sobre vocês. Em nome de Jesus. Vindo sobre você. Uma capacidade, uma esposa que auxilia. Uma sensibilidade do Espírito vindo sobre você, ainda mais aguçada, vindo sobre você. Recebe essa unção em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode render graças ao Senhor? Creio mesmo, como foi ministrado nessa noite, nessa manhã. Deus, Ele pegando alguns pequeninos mesmo, que algumas pessoas não têm enxergado, mas é pessoas que carregam uma unção. E eu queria orar mesmo por duas pessoas. Queria orar por Eliane, queria que a Eliane viesse aqui, e por Sheila. Eu vejo que Deus, Ele tem algo a compartilhar com vocês nessa manhã, vocês duas. Nós somos muito gratos, e eu falo disso mesmo, a Sheila e a Eliane, com consentimento e já pedindo a permissão do nosso pastor, porque às vezes a gente conversando com eles, como a gente é grato em ter vocês em nossa igreja. Porque nós, como igreja, a gente olha para vocês e a gente enxerga mesmo algo específico no coração de vocês. E Deus, Ele fala meu coração mesmo, que há um corpo de Cristo, no corpo de Cristo, precisa de vocês duas. E assim como foi feito com Davi, através daquele azeite com o chifre que foi derramado sobre eles, eu vejo mesmo uma unção nova sobre vocês nessa manhã. Apenas permaneçam no processo. Apenas permaneçam. Às vezes as coisas parecem que não estão acontecendo. Às vezes parece que não está dando certo. Mas as coisas, elas estão acontecendo. Mas as coisas estão acontecendo. Vocês não estão conseguindo enxergar. Mas as coisas, elas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E assim diz o Senhor: ei! Eu não
sou Deus que mente. Eu não sou Deus que mente. Assim diz o Senhor, se eu falei, ei, você não é a dona do tempo. Ramaye ramasore naramaye ramamamaye ronaramaje ramabambaye. Eu sou o Deus do tempo. O que para você está durando anos, eu faço em questão de segundos. Yore mama nera mama mama yerana yunina yona era mama yo he mama yo ye mama hoje nana Roma Nhana he enquanto vocês cuidam da casa de vocês, eu tenho confiado palavras específicas que será pregada em um tempo específico. Apenas uma questão de tempo. Ramacho. Uma unção, uma unção profética correndo, uma unção, sabedoria e conhecimento fluindo cada vez mais claramente. Sabedoria e conhecimento fluindo. Eu percebo mesmo em meu espírito unção de cura sendo manifestada, unção de cura sendo manifestada em nome de Jesus, unção de cura sendo manifestada. Rabayarama suranarama iramamama. Yo hera mamamaya so nara na yorobo serão conhecidas como mulheres fortes, rera mamama, esposas auxiliadoras, ramamama, palavras corretas. Rore mama mama yo reda reina rama choradara sihanaramas rachei radarabas. Uma unção, uma unção, uma unção. Pelo coração de serviço de vocês. Ramassora barabás, vocês sentarão em mesas. Pelo serviço de vocês à casa do Senhor, vocês acessarão lugares. Rabaiarabá, chorenaramas, serabarabás. E eu queria orar mais uma vez. Deus ele me fez lembrar disso novamente, que não foi por acaso. Nós hoje começamos orando por cura. E se há alguém em nosso meio que ainda precisa de oração de cura, Deus está dizendo, eu não quero que você saia daqui hoje doente. Eu queria orar por alguém. Se tem alguém ainda que precisa de oração por cura, que você possa vir aqui à frente. Todos sarados, todos curados. Há uma unção de cura. Há uma unção de cura.
Se tiver mais alguém, possa vir aqui à frente. Ramayarabas, sorridarabas. Senhor Jesus, é através do teu nome que eu declaro cura. Cura em nome de Jesus. Doença, eu falo com você agora. Desapareça em nome de Jesus. Nervos, funcione na normalidade. Músculos, funcione na normalidade. Eu declaro em nome de Jesus, cura, cura, cura em nome de Jesus. Corpo funcione na normalidade. Corpo funcione na normalidade. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura. Cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus.